Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Monitor do Novo Debate Econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisa e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relacionados aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e economia. Esta semana vamos conversar sobre o desemprego. Para nos explicar sobre como a taxa de desemprego afeta de formas diferentes faixas da população e apresentar uma proposta de programa para eliminar o desemprego e evitarmos uma parcela da população ociosa, convidamos Caio Vilela, doutorando em Economia pelo Instituto de Economia da UFRJ, onde hoje também é professor e diretor de projetos do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Bem-vindo, Caio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do que vocês estiverem nos ouvindo, a todos e todas e todes. E é um prazer estar aqui, ansioso aí para falar um pouco com vocês sobre o desemprego e o programa de garantia de emprego. Obrigado, Caio. É um prazer enorme tê-lo conosco. E para me ajudar nesse episódio, conto com a ajuda do pesquisador do MNDE, doutor em Economia pela UFRJ, onde ele também é professor, Luciano Alencar. Seja bem-vindo, Luciano. Fala, Dudu. Fala, Caio. Olá, todo mundo que nos ouve. Vamos ao debate. Vamos lá. Caio, para a gente começar o nosso papo, para a gente começar essa conversa, como você avalia a evolução das parcelas da população economicamente ativa, do mercado informal, do subemprego e do desemprego, né? Como é que a gente pode pensar isso e, né, para a gente entender esse panorama do mercado? O mercado melhorou, piorou? Como é que a gente pode pensar esse processo para a gente entender onde o Brasil está nesse momento com essa questão de mercado de trabalho? Olá, obrigado primeiro pelo convite de vocês aqui agora na gravação. Queria agradecer ao Luciano, ao João pelo convite, pelo Eduardo também o convite. Bom, em relação a essa pergunta, a questão do desemprego, né, que é o que a gente vai abordar aqui basicamente hoje, é como chegar no pleno emprego, né? Quais são as formas de atingir, quais propostas que ele tem. E para a gente tratar de pleno emprego, né, que seria aí quando toda a parcela da população, ou a todos aqueles que estejam aptos e dispostos a trabalhar pelo salário vigente, consigam encontrar uma vaga no mercado de trabalho, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa primeiro discutir o desemprego, né? E quando a gente discute o desemprego, a gente percebe que os economistas foram muito hábeis nos últimos anos, nas últimas décadas, em camuflar esse desemprego, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Historicamente, a gente já teve taxas, né, eu estou dizendo não no Brasil, né, mas no mundo, muito próximas do que nós temos hoje. Principalmente se pegar Estados Unidos como exemplo, o desemprego nos Estados Unidos atualmente está muito parecido com o desemprego que tinha no pós-guerra, né, no período pós-guerra, só que tem diferenças muito importantes entre essas duas taxas. Por quê? Os economistas atualmente aprenderam a camuflar o desemprego. Então, se você olha para a taxa de desemprego dos Estados Unidos hoje, você fala, a taxa está baixa, é verdade. No agregado, a taxa está baixa, cerca de 3,6% de desemprego nos Estados Unidos, né? Só que se você pegar as parcelas da população, você olhar a quem esse desemprego está afetando, você percebe aí que a gente tem um problema muito grave sendo camuflado, né? No Brasil não é diferente, apesar de a gente ter uma taxa alta de desemprego. Só que essa taxa alta, ela também afeta, apesar de afetar todos por estar alta, ela afeta de maneira desigual os segmentos do mercado de trabalho, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, mesmo quando a gente teve no nosso melhor momento do mercado de trabalho, né, cerca de 2013, 2014 ali, se a gente pegar, por exemplo, a taxa de desemprego agregada da economia, estava cerca de 6%, né, 5%, dependendo do indicador, né? Então, se a gente pegar o mesmo indicador que a gente usa hoje em dia, que é a PNAD, a gente tinha cerca de 6% de desempregados. Só que se a gente olha o desemprego, só para a gente ter uma comparação e tentar entender o que eu estou querendo dizer com essa camuflagem do desemprego. Você fala, 6% de desemprego é uma taxa razoável ali, né? Mas você olha as mulheres, né? Naquele período que era o melhor momento do mercado de trabalho, nós tínhamos cerca de 7,6% da força de trabalho feminina desocupada, tá? Ou seja,
das pessoas que queriam trabalhar, estavam procurando emprego, das mulheres, 7,6% dessas mulheres não conseguiam ocupar o mercado de trabalho, não conseguiam uma posição no mercado de trabalho. Agora, vamos pegar o pior momento do mercado de trabalho, que foi no auge da pandemia, 2020. A taxa de desemprego em 12% agregada, né? Então, você sai de 6% para cerca de 12%, 13% de desemprego agregado. Eu estou citando aqui os números de cabeça, talvez possa ter um pouco acima, um pouco abaixo, mas o número que eu tenho preciso é de que 7,3% dos homens brancos não conseguiam encontrar emprego no pior momento do mercado de trabalho. Então, veja, o pior momento do mercado de trabalho não afetou os homens brancos tanto quanto afetam as mulheres no melhor momento do mercado de trabalho. Ou seja, o pior momento do mercado de trabalho para os homens brancos não foi tão ruim quanto o melhor momento do mercado de trabalho para as mulheres, em geral. Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, que o desemprego, 6%, 12%, ele camufla um dado ali dentro de que esse desemprego ele afeta de forma diferente, diferentes parcelas desse mercado. Né? Normalmente, a gente está falando aqui o desemprego afetando principalmente e de maneira mais forte mulheres e principalmente a comunidade negra. E mulheres negras, então, de uma maneira assim muito mais forte, né? Isso eu estou tratando aqui de forma como o censo me permite tratar, né? Os dados mostram. Então, a gente ainda não tem dados sobre outras minorias representativas, tá? Que, com certeza, se a gente tivesse esses dados, né, eu tenho um senso, né? Eu tenho uma intuição aí, baseada em tudo que a gente vê, os outros dados, né? Em parcelas parciais no mercado de trabalho, eu tenho uma intuição aí de que esses danos também se manifestariam para esses outros tipos de minoria, né, como LGBTQIA+, a população as comunidades indígenas, etc. Então, quando a gente está falando de mercado de trabalho, né, não basta você ter simplesmente uma taxa de desemprego baixa. Você precisa atuar dentro do mercado de trabalho para que o emprego seja produzido para quem precisa do emprego, efetivamente. Você precisa que a taxa de desemprego, não só que uma taxa de desemprego baixa, mas que o mercado de trabalho gere empregos para as populações mais necessitadas desses empregos. Então, Caio, o que a gente poderia, de uma forma sucinta, até pensar é que a taxa de desemprego, enquanto taxa agregadora, vamos dizer assim, ela esconde problemas profundos na economia brasileira. Desigualdades importantes na economia brasileira. A gente poderia, então, afirmar algo assim? Sim, sim. Acho que nós temos que tomar o cuidado, né, para não cair no negacionismo, como o Bolsonaro chegou a fazer, de falar que a taxa estava errada. Não é uma questão de a taxa estar errada, né? A forma como ela é calculada nos permite abordá-la de uma outra maneira, né? Por exemplo, o desemprego, da forma como ele é calculado hoje, ele só leva em consideração como pessoas desocupadas ou desempregadas aquelas que procuraram ativamente emprego nos últimos 14 dias. Então, como é que acontece? O IBGE chega para você e pergunta na rua, olha, você está exercendo alguma atividade remunerada? Se a pessoa responder não, não é suficiente para considerá-la como desempregada. Segunda pergunta é, você entregou o currículo, procurou ativamente emprego nos últimos 14 dias? Se a pessoa responde que não, ela já não entra como cálculo de desempregado. Ela vai para a parcela fora da força de trabalho. Tá? Aí pode ser força de trabalho potencial, ou seja, aquelas que querem trabalhar, né, mas não entregaram currículo porque estão desalentadas, né, ou seja, desacreditadas de conseguirem uma vaga no mercado de trabalho, ou algum outro motivo, ou pode até ser estudantes e pessoas que realmente não têm interesse, aposentados, que não têm interesse em trabalhar no momento. Então, veja, a própria taxa, né, de desemprego, como ela é calculada, nos permite olhar para subgrupos, tá? Eu dei um exemplo agora das pessoas que não entregaram currículo, mas tem um exemplo, como eu tinha mencionado antes, de pessoas que estão à margem, ainda que estejam empregadas, por exemplo, nós temos uma parcela muito grande da população subocupadas, né? Ou seja, elas não estão trabalhando as 40 horas semanais e desejariam trabalhar mais horas semanais para poder complementar a renda. Tá? Isso se a gente ainda nem entrar no cálculo, que é um cálculo um pouco mais difícil de fazer, de como essa força de trabalho que está empregada, né? Então a força de trabalho que está empregada, como ela está sendo mal utilizada, no sentido de que temos engenheiros que poderiam estar fazendo obras de engenharia civil para ajudar a nossa infraestrutura, estão trabalhando de Uber, né? Economistas que estão trabalhando, não sei, de serviços de entrega de
de iFood, né, trabalhadores por aplicativo e toda essa uberização, né, foi chamada assim, toda essa precarização do trabalho, né, que faz com que essas pessoas sejam contabilizadas como empregadas, tá certo? Mas, no fundo, o que nós estamos camuflando aí é um problema do mercado de trabalho, que precisa ser regulado dentro do mercado de trabalho, para além de uma política macro que reduz o desemprego agregado. Exatamente, né? Temos a questão que o mercado informal no Brasil é enorme, né? Estava vendo estatísticas, chega a ser quase 40% da força de trabalho está no mercado informal. Mas, enfim, nesse sentido, você vem trabalhando sua pesquisa com o chamado Programa de Garantia de Emprego, justamente para oferecer emprego a toda a força de trabalho, todo mundo que quiser trabalhar e não consegue. E aí isso tem especial importância para os grupos menos privilegiados, como você citou, mulheres, negros, quilombolas, indígenas. Queria saber, de maneira geral, em que consiste esse programa de garantia de empregos e quais seriam os pontos positivos dele, tanto para as pessoas contempladas quanto para a sociedade como um todo. Bom, obrigado, Luciana, até pela pergunta, porque eu acho que a sua introdução vai me ajudar a responder de uma maneira mais precisa o que é esse programa. Na verdade, se a gente olha esse problema que eu tinha ressaltado, né, dos segmentos do mercado de trabalho e as minorias representativas sendo afetadas, né, por essa taxa de desemprego de uma maneira mais intensa, e se a gente olha para o mercado de trabalho, onde é que essas minorias representativas estão trabalhando, é justamente no setor informal, né? Então, é justamente nisso que o programa de garantia de emprego chega para nos ajudar, né? É uma política macroeconômica que visa dar emprego para aqueles que estejam procurando por emprego. Basicamente é isso. Então, o governo vai oferecer um trabalho a um salário estipulado, tá? Então, esse seria o novo salário mínimo da economia, tá? E daí, todos aqueles que queiram trabalhar por esse salário vão se cadastrar numa plataforma oferecida pelo governo para prestar serviços, tá? Para a sua comunidade local. Então, isso teria dois aspectos, né? Um primeiro aspecto das pessoas que estão desocupadas, que vão poder passar a oferecer sua força de trabalho para esse programa. Daí é que é importante ressaltar que esse programa teria uma jornada de trabalho dividida numa parte em, efetivamente, trabalhar, né, produzir algumas coisas, que a gente pode entrar isso mais adiante, e uma segunda jornada de trabalho para qualificação da força de trabalho ou procurar novos cargos de trabalho no mercado privado, tá? Então, é 2 períodos, né? E remunerados, integralmente remunerado por um salário mínimo. Então, o salário mínimo que eu digo não é justamente o salário mínimo, não precisa ser necessariamente salário mínimo legal, pode ser, mas não necessariamente, mas é o salário mínimo por quê? Uma vez que esse programa for introduzido, ele vai afetar também as pessoas que estão empregadas, porque o salário que o programa oferecer vai passar a ser o novo mínimo. As empresas privadas vão ter que pagar, pelo menos, o salário que o programa paga para que os trabalhadores prefiram trabalhar nessas empresas, tá? Então, por isso que eu digo que ele vai ser um novo salário mínimo, né? Pode ser o mesmo salário mínimo que a gente determina hoje em dia ou não, a discutir a forma como implementar, etc. Mas o fato é que os trabalhadores do mercado privado vão ter, principalmente esses trabalhadores informais, que já estão sujeitos, né, a uma negociação aí com as empresas, né, a ter que abrir mão de direitos ou às vezes receber o mínimo de benefícios, eles vão ter à disposição esse programa que o governo oferecer. Então, eles vão ter aí, no caso, um piso, né, de benefícios, um piso salarial que eles vão ter que receber. Então, os trabalhadores que estão nesse setor mais informal ou beirando a informalidade, eles vão ter pelo menos um suporte, né, em questão de direitos, benefícios trabalhistas e todo um sistema de bem-estar social à sua disposição. Perfeito. E importante, Caio, até puxando um gancho sobre essa sua resposta, a gente vê que a proposta do Programa de Garantia de Empregos, ela traz benefícios à população, porque ela pode criar como você colocou, né? Pode ou não criar um novo piso ao salário mínimo, né? Mesmo que você tenha um salário mínimo legal menor, você acaba, na verdade, subindo esse sarrafo, né? Você acaba criando um novo patamar, que é muito importante, né, nesse processo. E também você pode, para esses trabalhadores informais, que não são contabilizados ou estão no subemprego, né, e não são contabilizados como desempregados, e você dá para eles direitos, né, você cria uma modalidade de direitos, então você acaba também fortalecendo isso, ou seja, quem está no subemprego, quem está uberizado, precarizado, vai acabar ganhando
uma alternativa com direitos e bem-estar social. E aí, pensando um pouquinho nisso, quais são as vantagens que você vê, Caio, e desvantagens também de um programa como esse, em relação à forma tradicional de redução do emprego, que seria via crescimento econômico? O que você pensa nisso? E aí eu quero também trazer, porque você trouxe muito sobre essa questão das minorias, e eu acho importante juntar nessa pergunta também essa questão, para a gente entender, e principalmente quem está nos ouvindo entender. Uma política pública como essa, ela seria, por exemplo, um próximo caminho, um próximo passo numa política social como o Bolsa Família, por exemplo, que a gente sabe que o Bolsa Família é um outro tipo de programa social, que não é relacionado ao emprego, né? Ou não. Essa política pública pode atuar como forma complementar, ou seja, uma família ter um programa de garantia de empregos e também o Bolsa Família ser uma forma de agregar. Como é que você vê a ideia do programa de garantia de emprego, né, essa política pública, junto a outras políticas sociais que já existem e são muito importantes, né, dentro do país? Até pensando, vou trazer um outro ponto aqui, por exemplo, esse programa poderia ser muito importante como um incentivo ao primeiro emprego, né, um programa de primeiro emprego, até pensando que nós temos uma população, às vezes, com muita dificuldade de conseguir um primeiro emprego. Então, como é que você vê esse esquema, pensando, né, nessa questão do crescimento econômico no Brasil? Bom, vamos lá. Aí eu acho que basicamente foram duas perguntas, eu vou tentar organizar em duas respostas, que são duas comparações, na verdade, tá? A comparação com uma política de crescimento, depois uma comparação com uma política de renda básica. Mas antes que você falou ali de salário mínimo, é justamente, tem uma frase do Minsky, Raymond Minsky, né? Hyman Minsky, na verdade, que é um economista americano dos anos 50, 60, enfim, morreu nos anos 90, mas ele que fez essa teoria do programa Garantia de Emprego, tal como é abordado hoje em dia, e ele tem uma frase que é interessante, de que, olha, numa economia que existe 6, 7% da população desempregada, o salário mínimo de fato é zero. Esse é o salário mínimo praticado, porque você tem 6, 7% da população que está procurando emprego e não está recebendo nada. Zero, né? Então, esse é o salário mínimo da economia, efetivamente praticado. Uma vez que o governo permita que o desemprego exista, né, ele está corrompendo, ele tá indo contra a própria lei do salário mínimo, porque ele está permitindo que pessoas recebam abaixo, né, desse salário mínimo. Então, o Minsky usa isso como justificativa até para propor um programa de garantia de emprego. E nessa justificativa do Minsky, e nessa teoria do Minsky até como um todo, esse programa não está desassociado de uma política tradicional, como você mencionou, com uma política de crescimento. Só que, veja, os objetivos são diferentes, né? Uma política de crescimento da renda, ela visa o desenvolvimento de uma nação, né? Então, você investir para tentar melhorar até a qualidade dos empregos, desenvolver a indústria para formas mais complexas, né? Desenvolver a tecnologia de um país, para que o país seja coletivamente capaz de produzir produtos mais sofisticados e atender à necessidade das suas populações. E, tradicionalmente, é pensado que, olha, se você cresce mais a renda, você vai demandar mais trabalhadores e, com isso, o nível de emprego da economia aumenta. Essa é uma forma de você pensar a economia, né? Agora, o programa de garantia de emprego, ele vem de uma outra maneira de pensar. Não, você vai primeiro olhar para o mercado de trabalho, ver quem está desempregado e contratar essas pessoas. Uma vez que você contrata essas pessoas, elas vão receber salários, vão consumir, isso vai girar a roda da economia e, consequentemente, você vai ter um crescimento da renda. Mas veja, o objetivo de um programa de garantia de emprego não é crescer a renda, não é melhorar a sofisticação produtiva, ou sofisticar a produção de um país, entende? Isso é consequência de uma demanda por trabalho, é consequência de você acabar com o desemprego. Então, eu vejo isso como uma maneira muito complementar, né? E o Minsky também, eu posso falar isso com total segurança, no livro dele isso está completamente apontado como algo complementar mesmo. Por um lado, você busca uma sofisticação produtiva, você busca desenvolver um país, né, o crescimento, através do crescimento econômico, mas esse crescimento não precisa, se tiver associado com o programa de garantia de emprego, ele não precisa visar o pleno emprego da força de trabalho. Você pode produzir o crescimento, qual que é o seu objetivo? Tá? Então, assim, às vezes a gente tem até umas correntes hoje em dia que defendem que, olha, nosso crescimento tem que ser zero, para não poluir mais o planeta. Então, ou a gente está subdesenvolvido aqui, né, na periferia do capitalismo, a gente precisa, sim,
melhorar a nossa estrutura tecnológica. Então, a gente deseja um crescimento de 2%, 3%, a ponto de fazer a nossa indústria mais moderna, né, melhorar, atender a população, atender as necessidades da nossa população e etc. Então, beleza, você pode mirar uma taxa de crescimento de 2%, 3%, 6%, 0%, independe, mas a sua força de trabalho estaria produtiva. Então, seriam estratégias complementares. Tá? O programa de garantia de emprego, ele não visa crescimento, ele não visa melhorar a estrutura produtiva de uma economia, apesar de que a gente pode perceber como consequência do programa algumas dessas características. Né? Uma vez que você emprega a população, nitidamente você vai ter um crescimento da renda, mas esse não é o objetivo. Então, a gente pode dizer também que o programa de garantia de empregos, ele também não prejudica a ideia de um programa de crescimento econômico. Importante isso também ficar claro para quem é contra, né? Quem pensa que ele pode prejudicar um programa, não. Ele não prejudica, ele não é totalmente contrário a um programa de crescimento econômico. Pelo contrário, eu vejo até como um suporte ao crescimento econômico, porque você vai ter um mercado interno ali pronto para consumir. Você vai estar gerando não só renda, né, como um sistema de bem-estar social. Pretendo entrar o que é esse sistema de bem-estar social mais adiante, tá? Mas você vai ter essa estrutura já pronto, tá certo? Para fornecer demanda. Você vai ter um mercado interno ali já pronto. Então, aí vem da política de crescimento a estratégia para onde direcionar esse mercado interno. Né? Você vai produzir o que aqui dentro? Você vai produzir bananas e maçãs ou você vai sofisticar a sua estrutura produtiva, né, para produtos de alto valor complexo? Enfim, você pode direcionar a estratégia de crescimento conforme a política macro determinar, mas você vai ter uma demanda ali já pronta. Acho que é complementar nesse sentido. Só que, diferente de um programa de renda básica, por exemplo, e etc., a gente vai além da renda, né? Você vai, além de dar uma renda para o trabalhador estar pronto para consumir, como a gente estava mencionando, você vai também atuar regulando o mercado de trabalho, como eu tinha chamado a atenção. Eu acho que o programa como Bolsa Família, por exemplo, ele vai continuar sendo necessário, vai continuar sendo essencial. Por quê? Porque ele vincula o recebimento de renda a uma série de outros condicionantes, vacinação em dia, frequência escolar e etc. Isso continua sendo importante, isso não vai mudar. Só que agora, junto com isso, o programa de garantia de emprego ele não tem que ter uma elegibilidade altamente restrita. Ou você pode, não idealmente, né? Óbvio que quando você for introduzir esse programa, você pode aumentar a elegibilidade para ir introduzindo aos poucos, né? Não sair empregando todo mundo de uma vez e provocar uma mudança estrutural muito grande. Você atende primeiro a população mais vulnerável e assim você vai aumentando, né, ou vai relaxando as condições de elegibilidade até que você abra completamente e todos aqueles que queiram trabalhar possam encontrar um emprego. Mas o importante aqui é o emprego e o que vai ser produzido com esse emprego, tá? Então, além de dar uma renda para a população, a gente vai treinar a população, tá? Então, o trabalhador desempregado, ele além de continuar em dia com a sua prática laboral, né, ele vai ter um programa de treinamento. Se ele quiser mudar de profissão, ele vai ter um programa de treinamento ali para absorver essa força de trabalho. Isso pode até complementar a estratégia de desenvolvimento. Então, se você quer tornar a sua estrutura produtiva, né, então, uma estratégia de crescimento mais alinhada com setores mais tecnológicos, né, de alta complexidade tecnológica, você pode treinar sua força de trabalho para conseguir lidar com esse segmento de maior complexidade tecnológica, né, através de um programa. Então, o programa tem embutido, né, faz parte do programa, não só o trabalho, como a jornada de treinamento da força de trabalho. E aí, como você mencionou, o primeiro emprego é essencial. Então, se a gente comparar aqui um jovem, e o Minsky faz isso até, tá? Eu vou parafrasear aqui o Minsky, que ele fala, olha, se você pega um jovem de 16 anos que saiu da escola, né, e não teve uma oportunidade de emprego, não teve treinamento, ficou ocioso, e esse jovem, aos 20 anos, ele vai ser completamente diferente de um outro jovem que também saiu da escola aos 16, 17 anos, né, se formou ali no ensino fundamental, e no ensino médio, né, desculpa, e adentrou o mercado de trabalho. Esse segundo jovem que adentra o mercado de trabalho, ele vai ter treinamento, ele vai ter qualificação, ele vai aprender a lidar com a vida, o Minsky fala, até, de uma maneira diferente do primeiro jovem. Tá? Então, o que a gente está evitando aqui com esse programa é o primeiro emprego também, mas é a ociosidade da força de trabalho. Né? Então, você mantém ali, e até mesmo a profissão, o jovem que sai, ele vai poder escolher uma profissão ali básica, né? Dentro do programa, ele vai ter treinamento para isso. E também aprender a formular emprego. A gente pode pensar esse programa de treinamento no Brasil, até para um passo anterior a isso, né? No Brasil, a gente vai pensar aulas básicas de matemática, português. Isso nitidamente vai ajudar um jovem
de periferia, escrever um currículo, né, de uma maneira mais adequada, ali, saber se comportar numa entrevista de emprego para o mercado privado. Então, de certa forma, você vai estar atendendo não só o primeiro emprego, eu diria, né, mas toda uma parcela da população que não consegue adentrar o mercado de trabalho por falta de requisitos, mas o mesmo mercado de trabalho não dá oportunidade de ele obter esses requisitos, né? Então, esse programa ele atua aí nesse, digamos, nesse nicho, né, que é deixado basicamente a Deus dará hoje em dia, né? A pessoa fica assim, por falta de... Dizem que, até tem uma frase interessante que quando você, no início da sua carreira, você não consegue uma posição por falta de experiência, né? E quando você é mais velho, mais experiente, falam que você é experiente demais para te contratar, enfim, você já está velho demais para aquela profissão e etc. Então você nunca está ali no ideal do mercado de trabalho, né? Bom, Caio, eu venho acompanhando suas pesquisas, né? Acho um programa extremamente interessante, assim, tanto do ponto de vista individual, que oferece a dignidade do emprego para todo mundo que queira, e a capacidade de estar no mercado e continuar se qualificando, e, como você falou, especialmente para esses grupos menos privilegiados, mais marginalizados, mulheres, negros, mas também jovens. E é muito importante para a sociedade como um todo também, né? Porque essa mão de obra que não está sendo utilizada produz mais riqueza, pode produzir diversos serviços locais, pode produzir um monte de coisa. Mas é um programa bem ousado, né? Eu queria saber, existem experiências concretas de implementação desse tipo de programa? E nesse caso, o que teria dado certo, o que teria dado errado? Excelente pergunta, porque isso nos coloca agora na praxis, né? Eu estava falando muito de idealmente, né? Teoricamente, mas é bom trazer um pezinho para o mundo real, né? E ver as experiências que aconteceram. Já temos, sim, algumas experiências parciais, ainda que não completas, tá? Acho que a principal inspiração desse tipo de teoria, né, que eu estava falando do Hyman Minsky, ele vem do New Deal americano, do pós-crise, nos anos 30, tá, no governo Roosevelt, os Estados Unidos teve alguns programas de emprego, tá, 2 deles era mais destinado ao primeiro emprego, aos jovens que estavam desempregados naquela época, tá. Roosevelt até tinha uma preocupação não muito, eu diria, nobre, mas com jovens negros, tá, no sentido de não deixá-los ociosos. Então, um dos programas era destinado aos jovens negros. Aqui não tem nada de nobre, não é que ele era um antirracista, pelo contrário, ele tinha motivações pessoais lá para não deixar negros ociosos, enfim, era destinado ao primeiro emprego de jovens negros, o outro era destinado a primeiro emprego em geral, e tinha um terceiro, que era o Working Program Administration, WPA. Esse WPA, ele era para obras de infraestrutura ao longo do país. Você tem um site que eu até convido aí quem estiver nos ouvindo a acessar, que é o Living New Deal, né? Living New Deal, que é NIWDEAL, Living New Deal. Você acessa lá, você consegue ver uma lista de coisas que foram feitas através desses programas, tá? Então você pega o WPA, ele utilizou trabalhadores americanos para produzir escolas, para construir escolas, para plantar árvores, enfim, uma série de programas. Mas depois, isso nos anos 30, né? Depois disso, você tem outras experiências também. Tem um programa indiano que é dedicado só para a população rural, né? Que ele emprega a população rural a um salário lá, só que ele tem limites de horas trabalhadas, né? Ele vem desde 2005, está em curso. Acho que o mais próximo da gente não seria... Tem um programa da Áustria que foi implementado recentemente, eu não tenho muitas informações, porque é bem novo esse programa, mas o mais próximo nosso seria o programa argentino. Do início dos anos 2000, 2005, no governo Kirchner, teve ali um programa chefes e chefas de família, né? Eu não vou arriscar aqui meu portunhol, que é horrível, mas é isso em espanhol. Você vai ter ali um programa na Argentina desenhado também para um chefe de família ou uma chefa de família receber salário e prestar serviços comunitários. A população, as pesquisas que tem sobre esse programa são muito positivas, a população gostava de trabalhar para eles, inclusive teve um problema ali relacionado ao machismo da época, de que boa parte das mulheres, boa parte das chefes de família, dos chefes de famílias candidatos ao programa eram mulheres, tá? E daí os homens, começou a surgir um movimento, os homens falando que, olha, as mulheres estão roubando os nossos empregos. Então o programa ali, por volta de 2007, 2008, foi dividido, um programa de trabalho para os homens e um programa de renda básica para as mulheres. E apesar de o programa ser de renda básica para as mulheres, há relatos de que muitas mulheres
continuavam indo prestar os serviços que elas costumavam prestar, né? Ainda que não fossem exigido delas, né, uma contraparte para receber a renda. Então isso mostra, e não só isso, como a pesquisa mesmo, várias pesquisas feitas, mostra como a população aderiu ao programa, porque o programa ele visa, e acho que esse é o objetivo nosso aqui também, se a gente for pensar um programa desse para o Brasil e outros países, é visar produzir, não visar além da renda, né, mas produção de bens e serviços para a própria comunidade, né. Na Argentina, por exemplo, tinha um bairro de Buenos Aires chamado Cidade Oculta, e esse bairro, ele foi foco do programa, muitos serviços comunitários foram prestados lá, e daí hoje em dia ele se chama Vila 15. Né? Então veja, só até como Cidade Oculta já trazia ali, né, no termo, algo como se fosse oculto, né, se fosse mais sombrio, e hoje em dia já é Vila 15, eles se reconhecem como um bairro mesmo comunitário, e boa parte disso se deve às obras de spa e programas de melhoria oferecidos pelo programa. Então, o programa, além de empregar os trabalhadores desempregados, no caso, ele vai oferecer bens e serviços para a comunidade, por exemplo, creches para tomar conta de crianças das trabalhadoras e dos trabalhadores daquela região, cuidados de idosos também, programas culturais, projetos sociais. Inclusive, boa parte do programa, a gente pensa hoje em dia, que pode se utilizar, principalmente no primeiro momento, de estruturas já existentes, tá? E incorporar programas que já existem. Então, existe um programa cultural da comunidade, a gente teria que pensar numa forma de incorporá-lo nesse programa, tá? De tal forma de que o governo subsidie isso com o pagamento dos salários dos funcionários daquele programa, tá? Mas que não interfira no modus operandi, e que a própria comunidade do local onde o programa vai ser operacionalizado, ali a própria comunidade interfira e defina, na verdade, quais os tipos de serviços prestados, quais os bens e serviços que aquela comunidade precisa, tá? Hortas comunitárias para a produção de comida local, né? Também é algo que está na nossa mira aí, mas de toda forma, quem define isso ali é a comunidade local. Isso, as experiências, até teve outro programa que eu esqueci de mencionar na China também, que além uma região autônoma da China também que se desenvolveu muito e praticamente eliminou a pobreza naquela região por conta de programas assim oferecidos pelo setor público. Então essas experiências nos ensinam essas liçõezinhas assim de que você tem que dar autonomia para a região escolher os programas, né, e subsidiar isso de uma maneira nacional, né, através do setor público, a União, no caso. Caio, e eu acho que é interessante isso que você traz sobre a importância da comunidade e, ao mesmo tempo, essa questão do incentivo federal. E aí, pensando um pouquinho, vamos primeiro pensar, né, ok, um programa desses no Brasil, qual é a dificuldade hoje no Brasil, as dificuldades tanto técnicas quanto políticas para adotar um programa desses? Até pensando aqui, por exemplo, um programa desses, ele pode, sendo um programa do governo federal, você pode, tanto o governo federal, utilizar essas pessoas num projeto ou num programa como o PAC, que é um programa diretamente, né, do governo federal, como ele pode, como você bem colocou, transferir a renda para o executivo municipal, o executivo estadual, e aí a gente tem um processo. Quais são as dificuldades para um processo desse, um mecanismo desse? E as questões políticas também que envolvem isso. E aí, pensando assim, sendo, né, até bem mais direto, existe alguma iniciativa hoje no Brasil, executivos ou legislativos, municipal, estadual ou mesmo federal, que tem buscado uma iniciativa como essa, tem buscado algum projeto de lei, algum projeto de criar um programa como esse, ou já existe mesmo um programa como esse no Brasil, ou não, ou a gente ainda não caminhou para esse rumo aqui no Brasil de forma nenhuma, a gente ainda não tem esses avanços dentro das políticas brasileiras. Eduardo, então, a gente está ainda num passo muito inicial aqui no Brasil, a discussão ainda não avançou tanto, mas nós temos ali um projeto de lei, um primeiro passo, assim, no projeto de lei que ainda precisa ser muito melhorado, está discutido, a gente precisa até de apoio. Eu estou falando aqui muito como economista, né, mas a gente precisa de apoio de cientistas sociais também, cientistas políticos. O pessoal do serviço social acho que é essencial aqui para nos ajudar na engenharia social, de como chegar nessa população, como atender, né, mas esse primeiro passo que nós estamos dando aí, o projeto do Glauber Braga, tá, do PSOL,
ele tem ali algum insight em relação a isso, alguns insights, né, que eu digo, algumas ideias interessantes de programa de empregador de última instância, etc., precisa ser aprimorado, mas a ideia inicial é de que através do cadastro único mesmo nós teríamos acesso a essa população. E a partir desse programa do cadastro único, a população mesmo solicitaria, entraria no site do governo lá, solicitaria, e a partir dessa solicitação, o governo federal encaminharia o recurso diretamente para essa pessoa, enquanto essa pessoa seria alocada num banco de empregos municipal, seriam os CELs, né, Centros de Empregos Locais, nesse programa. A gente está pensando, atualmente a gente está mais ou menos pensando nesses termos. Teria centros de empregos locais, municipais, e até, dependendo do município, até alguns, mais de um, né? E daí essa pessoa, o nome dessa pessoa iria para esse banco, e daí essa comunidade local, através desse centro de emprego local, escolheria como melhor alocar de acordo com as características daquela mão de obra, né? Então a gente não tem como colocar uma regra só para o país inteiro, porque o país é muito diverso. A heterogeneidade, enfim, a diferença entre a mão de obra do norte e do sul, por exemplo, do nosso país é abissal. Então não tem como a gente falar como que elas vão ser alocadas. Depende das características da mão de obra. Então, uma vez que as pessoas se cadastrem nessa plataforma nacional que o deputado lá sugere que seja criada, né, nesse projeto de lei, etc., a gente teria essa alocação de recursos feita pelo governo federal e os locais definindo onde alocar essa força de trabalho. Agora, as dificuldades em relação a isso, né? Aí a gente pode elencar, eu acho que a primeira etapa seria um processo de aprendizado, tá? Eu não tenho a pretensão aqui de ter uma resposta para todo o programa, como que ele vai ser, saber exatamente quais são os impactos perfeitos, etc. Eu não tenho isso, a resposta. Acho que nem é possível ter essa resposta de antemão. Eu acho que o que eu defendo é que, olha, inicialmente, não teríamos, e na minha tese de doutorado eu trabalho um pouco mais com isso, não teríamos impactos tão profundos num primeiro momento, tá? Em relação a câmbio, em relação à inflação, não teríamos um descontrole inflacionário, não teríamos um impacto cambial não controlável com base nas nossas reservas atuais e com todas as ferramentas que nós temos disponíveis. Então, o primeiro passo, então, para começar isso, seria você atendendo, através da população do CAD único, essas comunidades essa população mais vulnerável. Tá? Então, um passo mais modesto. Conforme você vai implementando, você vai descobrindo novas dificuldades, corrigindo essas novas dificuldades, aprimorando, até mesmo estabelecendo um controle para evitar fraudes, etc. Né? Você vai aprimorando esses mecanismos, e daí, então, você vai tornando esse programa cada vez mais abrangente e pensando até em escalonar para obras como PAC, enfim, grandes obras que vão exigir, a primeira etapa, na verdade, seria você alocar a população perto da sua residência, tá? Então, você prestar pequenas obras ou bens e serviços, produção de bens e serviços para sua comunidade local. Então, eu estou falando de pequenos negócios. Então, isso vai favorecer até os pequenos negócios das comunidades periféricas, tá? Setor privado, isso vai estimular ali, a gente vai ver como é que isso vai se comportar nesse primeiro momento. E daí pensar, no próximo passo, num bolsão de emprego que vai exigir uma mobilidade da força de trabalho para obras de infraestrutura e etc., coisas mais substanciais. Mas eu acho que numa primeira etapa, etapa por etapa, passo a passo, a gente pensar aí, através desse projeto de lei do deputado Glauber Braga, pensar, né, nesse projeto como uma forma de atender as comunidades periféricas e alocar o trabalhador perto de sua residência, né? Aí produção orgânica, isso vai ajudar, se a gente pensar na comunidade rural, até reduzir, né, o número de trabalhos análogo à escravidão, que vem explodindo. Então, trabalhadores rurais, essencialmente, vão ser beneficiados por esse programa. Tem uma parte a ser aprimorada, mas tem uma parte no projeto de lei do deputado que se direciona a esses trabalhadores rurais, etc. Então, essa é uma primeira etapa. Aí, mais à frente, a gente pensa nesses grandes projetos e como melhor manejar os trabalhadores para esse tipo de serviços. Caio, antecipando algumas críticas, eu imagino que, especialmente o pessoal liberal, para além da parte do desemprego que eles não podem atacar, né? Em teoria, não poderiam dizer que é importante ter gente desempregada para baixar salário. Esquecendo esse lado, assim, provavelmente viria muita crítica da questão do financiamento desse programa, do custo de pagar salário para tanta gente, especialmente no segundo momento que tivesse todo mundo empregado.
Como que você vê, assim, a forma de financiamento, os custos de um programa como esse? Pois é, então, essa é uma crítica que surge muito, né, quando a gente fala desse tipo de programa, mas eu tenho duas formas de abordar isso, né? Se fosse para responder a um heterodoxo, né, eu diria, se um heterodoxo que eu digo, alguém que esteja mais preocupado com o crescimento, né, alguém que realmente esteja genuinamente preocupado com o pleno emprego, eu diria que esse programa é, no mínimo, uma forma barata de a gente financiar o pleno emprego, no sentido em que a gente já garante o pleno emprego pagando um salário para todo mundo, né? Enquanto de formas alternativas, o pleno emprego requeriria gastos provavelmente mais volumosos a fim de coordenar toda a política fiscal até chegar no pleno emprego. Agora, para essa visão mais liberal que você chamou a atenção, essa crítica mais liberal, no sentido de que seria muito caro, o Estado não poderia financiar, eu chamo a atenção para o custo que o desemprego já tem, na verdade, né? Se a gente pensar uma taxa de desemprego de 12%, 8%, na verdade o Brasil, pelo menos no período mais recente, ele nunca teve uma experiência prolongada de pleno emprego, né? A gente está acostumado a viver com desemprego, e isso tem reflexo sobre a população, né? Isso gera, e esse reflexo sobre a população nos gera custos, né? O desemprego tem um custo. Então, se a gente for considerar, é um custo até difícil de a gente calcular matematicamente, digamos, né, de maneira precisa, porque qual que é o custo que tem hoje em dia de alguns engenheiros, economistas, contadores trabalhando de Uber, né, entregando por aplicativo e etc. Então, esse custo, no sentido de que nós somos capazes de alocar as nossas capacidades produtivas para gerar produtos, bens e serviços, né, em geral, para a nossa comunidade, que hoje em dia nós estamos fazendo, nós estamos desperdiçando com uma força de trabalho ociosa ou mal ocupada, né? Então, eu diria que se a gente considerar, colocar esse custo na ponta do lápis, o fato de você ter ali um programa que elimine o desemprego e que faça com que essa força de trabalho não fique ociosa, tá? Ou seja, essa força de trabalho, no sentido liberal, não perderia capital humano, né? Ela continuaria em prática com a sua profissão, né? Ela continuaria ali no dia a dia, né? Perto da sua prática laboral, né? Então, nos termos liberais, não perderia capital humano, não perderia produtividade, né? Porque ela continuaria exercendo sua profissão, ou até mesmo, se você pensar nesse tipo de programa, ele, no mínimo, nos ajudaria a reduzir um custo que nós já estamos pagando pela falta de alocação dos recursos que já estão disponíveis, tá? Então, nesse sentido, eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de programa que vá sobreutilizar os recursos disponíveis. Eu estou defendendo aqui apenas utilizar os recursos que já temos disponíveis para serem utilizados. E utilizar isso de uma maneira produtiva, não só do ponto de vista de interferência pública, intervenção pública, mas também do ponto de vista privado, no sentido de que você vai estar oferecendo creche para filhos de trabalhadores que vão poder deixar seu filho tranquilo numa creche e ir trabalhar numa empresa privada sem preocupação, né, de cuidado de crianças, de idosos e etc. Então, isso certamente, do ponto de vista liberal, que pensa na produtividade do trabalho, que pensa ali, né, em estimular o setor privado, certamente isso terá impactos positivos. Esse é o suporte que você dá para os trabalhadores já do setor privado, né? Então, se a gente levar, o que eu digo é que se a gente considerar esses custos que nós já estamos pagando hoje em dia, né, o programa sairia até barato, em termos financeiros. Bem, chegamos ao final desse debate, foi um capítulo muito importante e muito interessante. Caio, quero agradecer muito a sua participação, acho que você apresentou bastante as diferenças e explicou muito sobre o que é a taxa de desemprego e como ele afeta de forma diferente as diferentes faixas da população. Isso é muito importante para quem está nos ouvindo entender, que não é algo igual para todo mundo, nem todo mundo é afetado da mesma forma pelo desemprego, e que existe sim uma alternativa que está sendo pensada e que já foi implementada em outros países e que pode, de certa forma, resolver esse problema que nos assombra, que é o desemprego. Então, quero te agradecer muito por vir conversar com a gente sobre desemprego e também sobre o programa de garantia de emprego que você trouxe para a gente hoje. Caio, muito obrigado. Bom, eu que agradeço. Muito obrigado, Eduardo, Luciano, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho hoje. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que está nos ouvindo. Se não ficou claro também, eu convido aí
a todos que possam aprofundar um pouco mais sobre essas questões. Tem a minha rede social no Twitter, @Caio Vilela, com 2 L's antes do A, e o site também, convido todo mundo a dar uma olhada no site do IFFD, iffdbrasil.org, instituição do qual eu sou diretor, e é um instituto que a gente busca promover esses tipos de debates econômicos, sempre visando aí o plano emprego e o desenvolvimento da economia de uma maneira mais, digamos, amigável e menos economês. Obrigado, gente. Obrigado a você, Caio. Luciano, muito obrigado pela sua parceria novamente, meu amigo. Foi incrível ter você aqui conosco. Ótima exposição. Deu para a galera entender bem o que é o programa, que é uma excelente alternativa para o Brasil de hoje, para diferentes economias. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de seguir o MNDEA e as nossas redes sociais. E não esqueça de clicar no curtiu neste podcast. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.